Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Direito em Pauta. Hoje vamos falar sobre um tema urgente e cada vez mais presente no ambiente de trabalho: a responsabilidade civil do empregador diante da síndrome de burnout. Como prevenir? Quando há dever de indenizar? Para essa conversa, receberemos o Tiago Galvão, policial militar, professor e psicólogo, e também doutora Maria Clara Lins, professora, advogada e mestre. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Afinal, o que é o burnout? Para começar, o senhor Tiago poderia nos caracterizar a síndrome de burnout? O burnout é um termo em inglês que caracteriza por falta de energia, quando o sujeito se vê numa situação de rebaixamento, de sofrimento, muitas vezes relacionada ao trabalho. E hoje está bem comum esse termo, né, no Brasil e em países emergentes, pela quantidade de horas, pela falta de precariedade de mão de obra, e é um sentimento presente de falta de energia, falta de motivação. Como eu falo, aquele domingo cansado no final do dia, mas esse domingo cansado no final do dia estende durante toda a semana, que é o síndrome de burnout. É comum confundi-la com estresse ou cansaço? É comum porque é um sintoma. O estresse também é um sintoma do burnout. Você estressar com o trabalho, você ter algo que chega ao sujeito, não é nada normal. O burnout é uma elevação desse estresse. Uma elevação porque chega a baixa energia, chega a desmotivação, e essa desmotivação faz com que o sujeito entre no processo de ciclo de sofrimento. Ele associa ao trabalho. Então, estressar não é nada de anormal na nossa sociedade. Viver é estressar, é saber lidar com os recursos do estresse. O burnout não. O burnout é o sofrimento existencial, o sujeito se vê ali aprisionado, encapsulado, e essa energia leva ao sofrimento, a não desejar o trabalho, e muitas vezes está essa forma tão exorbitante de afastamento do trabalho. Prevenção. O que as empresas podem e devem fazer? Doutor, na prática, que ações uma empresa pode adotar para prevenir o burnout? Eu vejo as empresas focarem muito em palestra, né? Foca nas palestras como se as palestras fossem resolver essa questão do burnout. Não sendo crítico feroz, mas também pode ser importante também levar essa discussão, mas não focar apenas nesse tema. O que a empresa pode fazer? Ver a condição do sujeito de trabalho. Será que o sujeito está acumulado? Ele está fazendo função de 3 pessoas? Será que esse trabalho repetitivo, apertar parafuso, isso não cansa o sujeito apenas ali o físico, também o psicológico? Então as empresas precisam olhar para o sujeito, a mão de obra, como possibilidade de crescimento da empresa também, não apenas o lucro da empresa. E ter esse olhar do sujeito, não apenas o apertador, o que aperta o parafuso, mas o que pode construir também, o que pode fazer algo diferente para a empresa, pode trazer ideias e ter uma qualidade ali dentro do ambiente de trabalho, acaba afastando, traz essa possibilidade de afastar do burnout. Quando o dano já ocorreu, reparação e reabilitação. Se, mesmo com cuidados, o burnout ocorrer, o que a empresa deve fazer? Eu vejo com bons olhos a inserção da psicologia dentro das empresas grandes, empresas médio, de condições, né? Médio porte que fala, né? Eu vejo condições de psicólogo lá, mas tem que saber qual vai ser a função de psicólogo. Não sei se vai ser clínico ou do trabalho, mas ter essa discussão, chegar a expandir o quanto um trabalho repetitivo, quanto um trabalho estressante, carga horária exorbitante, principalmente falta de mão de obra, pessoas fazem trabalho 3 ali, isso é danoso à empresa, porque esse funcionário vai afastar, ele vai se afastar, vai ficar distante, possivelmente vai sair, vai entrar outro, vai ter que aprender tudo novamente,
E quanto mais ter essa aproximação, né? Sabendo que há lucros, né? Mas quando tiver mais essa aproximação da empresa com seus funcionários, a possibilidade de ter essa discussão da saúde mental, a discussão que não é apenas burnout. Nós estamos falando sobre saúde mental. Até saúde mental não gosto de falar, mas saúde é outra esfera, mais assim, de uma forma mais genérica, saúde mental dos seus funcionários. Muito obrigada. Antes de encerrarmos, gostaríamos que deixasse uma dica rápida para empresas e trabalhadores sobre esse tema. Para o sujeito, é olhar a sua condição existencial, olhar o teu sofrimento. O que é olhar o teu sofrimento? Fazer um mergulho. Esse sofrimento, esse rebaixamento me está paralisando, eu estou ficando encapsulado, eu não estou conseguindo olhar com mais perspectiva meu trabalho e levando isso para o social, para o familiar, algo de errado está acontecendo, algo anormal está acontecendo. Então o sujeito aproximar disso, reconhecer, porque muitas vezes ele leva para outras esferas. Reconhecer, não, esse trabalho está me deixando adoecido, esse trabalho está me causando um sofrimento tremendo, o que eu preciso fazer? E aí é difícil a gente falar mudar de trabalho, porque isso entra na esfera do sujeito, do pessoal, das condições financeiras, do que conquistou, pode ser uma conquista de muito tempo, mas é necessário ter escolhas. Então escolher viver no sofrimento também é uma escolha. E você olhar para esse sofrimento de forma determinante, a tendência é sofrer muito mais ainda. Olhar com possibilidade de sair disso. Para as empresas, olhar para esse funcionário como um sujeito, como humano, como um sujeito que sofre, que o sujeito tem sua família, tem seus desejos, não apenas o cumpridor de ordens, o cumpridor de horário. E ter essa aproximação da empresa com o seu funcionário, a tendência é que a empresa seja mais reconhecida, tenha mais projetos que possam sair, porque tem muitos sujeitos que trabalham na empresa, tem projetos bons, tem ideias boas, mas quando se fecha apenas apertar o parafuso, fica encapsulado. Agora vamos observar as questões jurídicas sobre este tema. E quem nos traz mais informações é a advogada, mestre e professora Maria Clara Lins. Doutora, juridicamente falando, o que a legislação prevê sobre a responsabilidade do empregador em relação à saúde mental dos trabalhadores? Bom, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. E do ponto de vista jurídico, a responsabilidade do empregador pela saúde mental do trabalhador, ela é fundamentada em alguns dispositivos legais. O primeiro deles é o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, então é um direito constitucional aí desse trabalhador. E esse artigo, ele garante a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E nós temos também a CLT no artigo 157, que reforça aí que cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Isso aí inclui políticas que evitem a sobrecarga, assédio, pressões abusivas e ambientes tóxicos também. Além disso, um fato muito importante é que desde 2022 a OMS ela reconheceu aí a síndrome de burnout como uma doença de caráter ocupacional. Isso aí também fortalece a responsabilidade patronal toda vez que houver aí nexo causal entre ambiente laboral e o adoecimento desse trabalhador. E em que casos o empregador pode ser responsabilizado civilmente e há precedentes de jurisprudência? Sim, há inúmeros casos em que os tribunais já estão reconhecendo o dever de indenizar e ele pode ser responsabilizado civilmente quando ocorrer aí assédio moral por parte dos superiores ou colegas também, que a gente acha que é só entre superior e subordinado, mas entre os colegas também ocorre assédio moral, se essa empresa aí não adotar medidas eficazes contra essas situações. Outra coisa são as metas abusivas também, então imposição de demandas humanamente impossíveis ou cobranças reiteradas e humilhantes também caracteriza a responsabilidade desse empregador. Outra situação são as jornadas exaustivas, sobrecarga de trabalho, um ambiente organizacional hostil, ali onde se trabalha muita competitividade de forma desumana, ou a própria omissão da empresa em oferecer suporte adequado após
alguns sinais aí de adoecimento por parte desse trabalhador. Então, essa responsabilidade, ela é subjetiva, ela não é objetiva. Então, a gente precisa caracterizar a culpa, comprovar a culpa desse empregador, e os tribunais, eles têm adotado uma postura mais protetiva sempre que se caracteriza o descumprimento de normas de saúde e segurança. Esse empregador, inclusive, quando ele é omisso ou mantém práticas abusivas, ele pode responder aí por danos morais, materiais e até pensão mensal, quando esse trabalhador ele fica incapaz por conta ali da doença laboral. Do ponto de vista jurídico, essas ações preventivas, elas ajudam a evitar litígios? Sem dúvidas. A prevenção, ela é a chave tanto para proteger o trabalhador quanto para reduzir conflitos judiciais. Então, é importante tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Quando essa empresa ela adota políticas consistentes de saúde mental, como programas de apoio psicológico, gestão humanizada, treinamento sobre saúde emocional, limites claros de jornada, ou então canais internos de denúncia e dentro da empresa, e o acompanhamento real mesmo das condições de trabalho, essa empresa está demonstrando que ela cumpre seu dever legal de reduzir riscos e cuidar da integridade física e psíquica desse empregado. Então, isso diminui não só o adoecimento dos empregados, mas também o risco de uma responsabilização civil posteriormente. E aí, nisso, puxando aí para a jurisprudência, os tribunais também, eles têm valorizado muito empresas que possuem uma cultura de prevenção e gestão ética. Então, esse comportamento preventivo, ele tem sido considerado, inclusive, para reduzir ou afastar as condenações. Doutora, muito obrigada pela participação e pelas informações. Eu que agradeço.